Certamente você já deve ter ouvido falar em Supremo Tribunal Federal, Supremo ou na sigla STF. Sabe dizer do que se trata? Não tô lembrado não. Assista esse vídeo até o final e descubra o que é o STF. Mas antes, clique aqui embaixo em inscrever-se e também ative o sininho. Assim você será sempre avisado quando vídeos novos forem postados aqui no canal Tubepédia. O Supremo Tribunal Federal, também chamado pela sigla STF, é o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, sendo o guardião da Constituição Federal, conforme ela mesmo cita lá no seu artigo 102. Poder Judiciário? Temos um vídeo aqui no canal que fala sobre os 3 poderes da nação. Vou deixar o link aqui na descrição. O STF é composto por 11 ministros. Aqui vale uma ressalva. O termo ministros pode gerar um pouco de confusão. Embora eles recebam essa denominação, o STF não é um ministério subordinado ao Poder Executivo ou ao Presidente da República. Os ministros do STF não estão na mesma hierarquia dos ministros que cuidam das pastas do Poder Executivo, como saúde, economia e assim por diante. E quais são os requisitos para ser um ministro do STF? A Constituição Federal cita os requisitos. É preciso, por exemplo, ser brasileiro nato, ter mais de 35 e menos de 65 anos de idade, além de ter um notável saber jurídico e reputação ilibada ou íntegra. Uma curiosidade: para ser ministro do STF, a pessoa não necessariamente precisa ter sido juiz em outras esferas da justiça. Ela precisa sim ter seguido alguma carreira dentro da área jurídica. A nomeação de um ministro do STF é de responsabilidade do presidente da República. Após a indicação do nome pelo presidente, essa escolha precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Assim, o indicado passa por 2 etapas no Senado. Uma delas, uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, e depois passa por uma votação no plenário do Senado. Sendo ele aprovado por maioria absoluta no Senado Federal, aí sim o nomeado poderá assumir o cargo de ministro do STF. O cargo de ministro é vitalício, ou seja, assumindo o cargo, o ministro o ocupará até o fim da vida ou até aposentar-se. Um detalhe: após a aprovação de uma emenda constitucional, conhecida como PEC da Bengala, a aposentadoria compulsória dos ministros do STF acontece agora aos 75 anos de idade. Desse modo, o ministro do Supremo, quando chega nessa idade, ele automaticamente se aposenta. Acontecendo isso, o presidente da República vai precisar nomear um novo ministro para substituir o que se aposentou, e aí seguir todo aquele procedimento que falamos anteriormente. Agora, o ministro do STF pode ser retirado da função? Sim, é possível. Isso através de um processo de impeachment ou impedimento, sendo que o Senado é o responsável por esse processo. E quais são as funções ou atribuições do STF? A principal delas é garantir a aplicação da Constituição Federal. Desse modo, o STF tem o poder de anular leis criadas pelo Congresso Nacional ou decretos presidenciais e atos administrativos de qualquer órgão público que contrariem a Constituição Federal. Na área penal, o STF tem a competência de julgar infrações penais comuns do presidente da República, do vice-presidente, de membros do Congresso Nacional, ou seja, senadores e deputados federais, além dos próprios ministros do STF e do Procurador-Geral da República. Como guardião da Constituição Federal, o STF deve ter suas decisões respeitadas e cumpridas. O plenário do STF é a reunião dos 11 ministros. Um dos 11 ministros atua como presidente por um mandato de 2 anos. É no plenário que são julgadas as questões de maior importância. Há também as turmas. Os ministros são divididos em 2 turmas, cada uma com 5 ministros. O presidente do STF não participa de nenhuma delas. Cada turma tem um presidente com um mandato de 1 ano. Essas turmas existem para cuidar de determinados casos, pois entende-se que não são todos os casos que precisem ser julgados pelos 11 ministros do STF. Podemos dizer, então,
que as turmas julgam os casos menos graves, que não envolvem autoridades do Poder Executivo. No geral, as turmas analisam casos de pessoas comuns, em processos que já passaram por todas as instâncias inferiores. Agora que você já sabe o que é o Supremo Tribunal Federal, deixe o seu like neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Quer se aprofundar mais nesse assunto? Vou deixar a indicação de um livro aqui na descrição. Comprando o livro, você aprende mais e também ajuda o canal Tubipédia. Seguindo a gente lá nas redes sociais, você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal. Siga a gente lá. Muito obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.